Ora, irmãos, vamos então abrir a Bíblia em Filipenses no capítulo 2. E depois de um longo interregno, nós vamos procurar reatar. É sempre complicado porque a gente depois tende a esquecer-se ou a perder o fio à meada. Mas não nos vamos esquecer que nós estamos no capítulo 2 da Carta aos Filipenses, cujo tema é a humildade, que era uma das coisas que o apóstolo Paulo queria ensinar a estes crentes antes de partir. Enquanto ele estivesse aqui neste mundo, ele queria ser útil, porque de outra maneira ele já teria partido para a glória. Mas estando aqui, ele queria ser útil para aqueles crentes, de alguma forma. E está a tentar passar-lhes alguma informação muito importante quanto ao segredo da vida cristã a sério. E o que temos aqui é das coisas mais profundas que vocês possam imaginar. Nós temos reparado em já bastantes delas. Começamos por ver o exemplo dos exemplos, que é o Senhor Jesus Cristo, que ele começa por mostrar que ele é o exemplo dos exemplos na humildade. E agora, como vocês vão ver a seguir, ele vai falar também acerca do seu próprio caso, que é muito difícil uma pessoa falar ela própria da sua própria humildade. Mas vocês vão ver que até na forma como ele fala da humildade dele é mesmo humilde, como vocês vão ter a oportunidade de ver. E depois vai falar de dois outros companheiros dele, que é de Timóteo e de Epafrodito, e que nós vamos ver. Nós temos estado há algum tempo aqui à volta do versículo 16, como vocês sabem. Nós vamos, no último estudo, se lembram, nós dissemos, agora já entramos no versículo 17, e eu li até o versículo 17 e disse, e agora já estamos mesmo que é para entrar no versículo 17. E nós vamos recomeçar com o versículo 17, se bem que antes de entrarmos no versículo 17, eu quero relembrar uma coisa do versículo 16, em termos gerais, porque é muito importante. E então eu vou pedir aqui ao Tiago para ler em Filipenses no capítulo 2, desde o versículo 12 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me não ter corrido nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue-me regozijo com todos vós. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Graças a Deus. Obrigado. Bem, antes de entrarmos propriamente então no versículo 17, tal como eu prometi e vou cumprir, eu gostava de dizer duas coisas sobre o versículo 16. Não vou dizer nada que eu não tivesse dito, eu vou apenas relembrar que é muito importante. Bem, eu até diria três coisas. A primeira coisa que eu disse logo quando começamos a estudar este versículo 16, na altura, é porque não é demais e porque o povo esquece depressa, como costuma dizer o Nando citando o meu pai, o povo de facto esquece depressa. E para que nós não nos esqueçamos, o versículo 16 diz que é importante retermos a palavra da vida se não quisermos chegar àquele dia quando o Senhor nos arrebatar e estivermos na glória e não quisermos descobrir que andamos a correr e a trabalhar em vão. Ou seja, eu na altura enfatizei isto e volto outra vez a enfatizar a importância da palavra de Deus na nossa vida. A importância da palavra de Deus na vida da igreja, a importância da palavra de Deus na vida do crente. E hoje em dia, repito, porque é segurança para vós, dá-se muita ênfase à música, àquilo que se chama de música, àquilo que se chama de louvor, e a muitas outras coisas, e a palavra de Deus tornou-se residual em muitos cultos. É deixado para a palavra de Deus uns meros minutos muito curtos, não se fala da palavra de Deus, fala-se das outras coisas, dá-se atenção a tudo mais, e não se dá atenção que a palavra de Deus merece, e nós vemos em todas as Escrituras, nós vemos de facto a importância que ela tem. Só para vocês poderem não se esquecer,
lembrem-se que o Senhor diz que colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Reparem que o nome dele, o Senhor Jesus Cristo recebeu um nome que está acima de todo o nome, mas a Bíblia diz que o Senhor colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Vê depois a importância da palavra de Deus e vê de facto que se nós não retivermos a palavra, se não nos agarrarmos e não desativermos a palavra e não lhe dermos o devido valor, um dia vamos ter uma grande surpresa quando chegarmos à glória no tribunal de Cristo. Porque vamos descobrir que afinal, tanto esforço, tanta coisa, tanta atividade, há tanta atividade cristã por aí, assim chamada, que é oca, que não dá nada, que não vai acontecer nada. Porque as pessoas não deram atenção à palavra, porque naturalmente a palavra é que regula, ou deve regular, a nossa ação. A palavra de Deus foi chave para a minha conversão, e a palavra de Deus é chave para a minha santificação e para o meu crescimento. Portanto, a palavra de Deus é que regula, e se nós não dermos atenção à palavra de Deus, a atenção que ela deve merecer, nós andaremos desregulados e andaremos desequilibrados, que é o que acontece, infelizmente, naquilo que nós vemos nos cultos da cristandade. Segunda coisa que eu queria chamar a vossa atenção é para o facto desta epístola ser a epístola da alegria. Como nós temos visto, não nos podemos esquecer que o tema desta epístola é a alegria. Ela está transparente em cada esquina desta epístola, e no versículo 16 nós vemos ali a alegria no apogeu, quando o apóstolo diz que ele queria gloriar-se naquele dia, portanto queria se agarrar à palavra, queria reter a palavra da vida, para que no dia de Cristo, que é quando a igreja for arrebatada, ele pudesse gloriar-se, ele se pudesse gloriar, ou seja, pudesse ter um gozo no mais alto grau, porque gloriar significa gozo no superlativo. E cá está o gozo, também aqui expresso nesta passagem, o gozo ou a alegria, que é tema desta epístola da carta aos Filipenses. Já farei referência, quando entrarmos no versículo 17 e no versículo 18, já farei referência, serei obrigado a fazer referência a este gozo do versículo 16 na relação que nós temos com os versículos seguintes. Porque nos versículos seguintes, como vocês podem verificar, o gozo está impregnado nos versículos 17 e nos versículos 18, como aliás o gozo, a alegria, está impregnada em toda a epístola. A terceira e última coisa que eu quero também fazer referência ainda ao versículo 16, só para não nos esquecermos, no último estudo, se calhar vocês já não se lembram, mas nós tivemos dedicados à parte final do versículo 16, que diz correr e trabalhar. E nós estivemos a ver nas Escrituras a importância da corrida, e como a vida cristã é uma corrida, e estivemos a ver a importância do trabalho, e quão importante é trabalhar. Não vou repetir nada do que disse então, quero apenas relembrar a importância da corrida e do trabalho. É possível correr-se para nada, e é possível trabalhar-se para nada, se a palavra de Deus não regular a corrida e não regular o trabalho. A corrida e o trabalho serão vãos, mas por outro lado, convém aqui salientar, a corrida é muito importante e o trabalho é muito importante, naturalmente regulados pela palavra de Deus. Mas corrida e trabalho são duas coisas que Paulo fala muito nas suas epístolas e que ele destaca como algo muito importante. Aliás, ele próprio fala na sua própria corrida e como ele queria correr, e como ele fala também no trabalho e como ele trabalhou, como ele correu e como ele trabalhou e como ele chegou ao fim da vida e diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E a carreira dele, a corrida dele, ele terminou-a, ainda estava vivo. E como eu tive a ocasião de dizer e repito, há muita gente que vai morrer sem ter terminado a carreira. E ele terminou a carreira e ainda tinha vida para viver. Isto para mim é fantástico. Há outra coisa que eu quero aqui sublinhar, que não está aqui, mas que já agora, e porque nestes últimos dias eu tive a ocasião de fazer referência nisso em troca de correspondência com alguém, que foi mais que uma pessoa, eu queria destacar uma coisa muito importante. Eu sinto cada vez mais o quanto é importante para mim viver para o Senhor como Ele merece. E quero-vos dizer que o meu desejo é aquilo que eu vejo na Bíblia, é aquilo que todos nós devemos perceber, é dar ao Senhor
tanto quanto está em mim. Eu não quero dar 10%, nem 20%, nem 50%. Eu quero dar tanto quanto está em mim. O apóstolo Paulo dizia, tanto quanto está em mim. Estou pronto, dizia ele. E eu sinto essa necessidade de dar o máximo para o Senhor. E só dando o máximo como ele dava, se tornou possível ter acabado a carreira antes de morrer. Não pensem que isto acontece assim de qualquer maneira. Não pensem que e tal, e a coisa vai assim como a gente vive. Não é. Ou nós, de facto, vivemos a vida cristã dando o máximo, e só dando o máximo se consegue atingir aqueles patamares que o apóstolo Paulo refere. Não vou falar mais sobre este assunto. Vamos entrar então no versículo 17. Bem, como é que eu vou entrar no versículo 17? Isto não é fácil, sabe? O versículo 17 diz assim. Portanto, ele diz que ele quer reter a palavra da vida no versículo 16. Nós temos que perceber o versículo 17 lendo o rersículo 16. Ele quer reter a palavra da vida, portanto, segurá-la, dar-lhe o valor que ela deve ter e segurá-la, portanto, não abrir mão dela, por outras palavras. Muitos abriram mão da palavra. E já agora deixamos dizer uma coisa. E muitos abriram mão da palavra de tal maneira que a iliteracia bíblica é assustadora hoje em dia. A ignorância, o analfabetismo bíblico. Cada vez mais estas novas gerações não sabem nada da Bíblia. Nada. Nem coisas básicas já sabem. Isto é preocupante. E o apóstolo Paulo diz que não abria mão da palavra da vida. Ele queria reter a palavra da vida para que no dia de Cristo, no dia do arrebatamento, como eu já fiz referência e já estudamos, eu possa ter um grande gozo do superlativo, de não ter corrido nem trabalhado em vão. Ele queria ter um grande gozo e depois diz assim no versículo 17, e é nesta perspectiva que agora levamos no versículo 17, e diz assim: e ainda que eu tenha que ser oferecido, ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, que eu vou já traduzir isto assim muito rapidamente, ainda que eu morra, ainda que eu tenha que dar a minha vida, ainda que me custe a vida, continuo a regozijar. Ou seja, queridos irmãos, não é apenas o arrebatamento, que é uma coisa fantástica, da igreja, o dia de Cristo, que é motivo de grande alegria. Porque ainda que eu morra, ainda que eu passe pela morte, eu continuo a regozijar-me. Isto é uma coisa que para mim é fantástico isto que ele diz aqui. Mas já vamos entrar um bocado em detalhe do que está no versículo 17, porque o versículo 17 isto é assim, isto é aquilo que a gente pode dizer assim na relação com o versículo 16, e portanto é importante quando nós estamos a estudar a palavra de Deus, estarmos a estudar a palavra de Deus, por assim dizer, aquilo que alguns que estudam a Bíblia chamam-lhe o estudo microscópico, que é entrar em detalhe, penetrar no detalhe do conteúdo do versículo, mas ao mesmo tempo não perder de vista o estudo telescópico, isto é, o mais abrangente, o mais geral, que se vê à distância, sem perder o contexto. Portanto, nós precisamos das duas coisas. Precisamos fazer o estudo chamado telescópico e o estudo microscópico ao mesmo tempo. E, portanto, neste caso em concreto, estamos a ver telescopicamente a situação e estamos a analisar o versículo 17 à luz do versículo 16. A grande alegria que era uma perspectiva dele com o arrebatamento da igreja não diminuía pelo facto de ele ser um mártir e morrer e dar a sua vida. Versículo 17. Porque diz ele: ainda que isso aconteça, folgo e me regozijo com todos vós. E este é um assunto que eu quero aqui deixar como uma coisa, como uma nota importante logo de entrada. Outra coisa que eu queria chamar a vossa atenção, para que vocês agora possam perceber, vamos entrar agora um bocado no detalhe, vamos então ao microscópio, ver aqui um bocado do que temos aqui no versículo 17, e ele diz: ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. E é aqui que nós vemos a humildade dele. Reparem, nós lemos o versículo 17, chamou logo a atenção a questão do gozo em relação ao versículo 16, mas a humildade dele é tão humilde que a gente nem repara que está aqui a humildade dele. Mas se agora entrarmos num microscópio e analisarmos a fundo o que está aqui no versículo 17, nós vamos ver a humildade dele aqui claramente. E onde é que está a humildade dele?
A humildade dele está no facto de ele dizer que o ato supremo de serviço que um cristão pode prestar a Deus, que é dar a sua própria vida por amor do Senhor, que é morrer, por amor dele, como um mártir. Era uma coisa mínima aos olhos dele, que para vocês deve ser uma coisa máxima. Para ele era uma coisa mínima, comparado com uma coisa que para vocês deve ser uma coisa máxima. Não, perdão, que para vocês deve ser uma coisa mínima e que para ele era uma coisa máxima. Isto é fantástico. Ele olhava para a morte do mártir, que seria a sua própria morte, que poderia ocorrer, e que ocorreu, e que viria a ocorrer, como uma coisa mínima, e aqui vemos a humildade dele. Havia uma coisa mínima numa coisa que nós consideramos uma coisa máxima, olhando por outro lado, para os outros, e vendo aquilo que nós vemos nos outros, uma coisa mínima, ele via nisso uma coisa máxima da parte deles. Isto é o máximo da humildade. Ou seja, considerar aquilo que ele faz como não tendo grande importância e dando valor extremo às poucas coisas, por poucas que sejam e pequenas que sejam, que os outros fazem. Isto é que é humildade. É valorizarmos o serviço dos outros e não valorizarmos o nosso próprio serviço. Como é que nós vemos isto? No versículo 17, ele compara o sacrifício dele a uma libação. E compara o serviço deles a um sacrifício. Qual é a diferença? A libação era o derramamento sobre o sacrifício, que era a coisa grande, que era a coisa importante. A libação era o derramamento de um pouco de vinho que nos sacrifícios se realizava quando o sacrifício era oferecido. E é uma coisa curiosa que o derramamento do vinho era combustível e aquilo desaparecia. É difícil de eu explicar isto, mas eu espero que Deus me ajude. Irmãos, isto é o máximo da humildade. O que dava nas vistas, e o que era assim de encher o olho, era o sacrifício. A libação não enchia o olho, até porque depois da libação ser lançada não sobrava nada. Irmãos, vamos por partes. A verdadeira humildade não deixa nada de nós. O que fica é aquilo do que o sacrifício fala, que é de Cristo. A verdadeira humildade apaga-nos. A verdadeira humildade engrandece o Senhor. Ele comparava aquilo que ele fazia como algo de insignificante. Aquilo que estava na perspectiva de lhe acontecer, que era ter a morte de um mártir, como uma coisa insignificante. Estando a atribuir uma coisa de alto significado, o que os filipenses estavam a fazer, que era dar uma oferta, suprir as necessidades financeiras que eles estavam a fazer como uma coisa importante. Deixai-me dizer uma coisa mais acerca disto. É triste que muitos queiram cá deixar nome. Há muitos que querem cá deixar nome. E se lhe puseram lá uma placa, lá com o nome e coisa escrita, então ficam todos contentes. O apóstolo Paulo não queria isso. Aquilo que ele tinha era algo que se evaporava. Ele queria era que o Senhor ficasse. Ele queria era deixar esculpido o nome do Senhor. E ele deixou esculpido nas almas a quem ele ministrava. Ele deixava Cristo esculpido nessas almas. Reparem que ele dizia assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu não quero que seja formado em vós a minha pessoa.
Eu não quero que fiquem impressionados com o meu talento, com as minhas habilidades, com a minha oratória, com os meus conhecimentos. Eu quero que Cristo seja formado em vós. Eu queria chamar a vossa atenção para, depois de lermos aqui sobre o sacrifício, a libação sobre o sacrifício, e ele utiliza esta linguagem também na segunda carta a Timóteo 4,6. Sabem que quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo, à frente um pouco, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6, ele está a terminar esta carta. E esta carta é a última carta da vida dele. A última carta que Paulo escreve é esta. A seguir, ele é levado pelo algoz para o cadafalso, onde é morto. E deu a vida como mártir. É nesta carta que ele diz: o tempo da minha partida está próximo, no capítulo 4. Ele sabia que a partida dele estava próxima. E quando ele chegou ao versículo 6, ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício. Ele estava ali preso na prisão e sabia que estava como que no grelhador da fornalha. E ele diz: já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício, que é a libação do sacrifício. A tal expressão de sacrifício era a libação do sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Portanto, esta linguagem é uma linguagem que está associada à morte, à partida pela morte, e que nós temos aqui no versículo 17 da nossa passagem também. É curioso que o apóstolo Paulo, quando fala, vocês vão se lembrar que quando nós iniciamos o estudo do capítulo 2, e durante o estudo do capítulo 2, nós várias vezes dissemos que temos aqui, o tema principal é a humildade, não é? O tema geral é a alegria, na epístola toda, e também está cá no capítulo 2, mas o tema particular do capítulo 2 é a humildade. E nós falamos, ele vai falar sobre o Senhor Jesus Cristo como exemplo de humildade, vamos ter o próprio exemplo dele como humildade, e vamos ter o exemplo de Epafrodito e de Timóteo. Curiosamente, a referência que é feita acerca da humildade dele é nestes termos, imperceptível, só quem estiver com muita atenção é que se apercebe da humildade dele. E por outro lado, quando ele fala de Epafrodito e de Timóteo, tece os mais rasgados elogios a respeito deles. Acerca de si, é mesmo uma libação sobre o sacrifício. Acerca dos outros, é fantástico. Isto é muito importante. A verdadeira humildade tem duas componentes. Ou três, se quiserem. Uma anulação completa do próprio ego. Uma magnificação extrema do Senhor Jesus Cristo. E um reconhecimento grande dos outros. Isto é que é humildade. Continuando. No versículo 16, vocês vão de reparar o seguinte: não percamos de vista que nesta questão da humildade há aqui uma questão muito importante que está sempre latente, que é a submissão, um espírito submisso. E nós vemos esta submissão, ou sujeição, se quiserdes, em todos estes casos. Nós vemos o Senhor submisso, sujeitou-se até à morte e morte de cruz, e nós vemos a submissão dele, e nós vemos a submissão dos outros, este espírito submisso. E neste espírito submisso, que é o segredo e a base da humildade, neste espírito submisso, eu gostava que vocês reparassem que duas coisas importantes. Quem tem mente submissa, quem tem este espírito, quem se deixa mover por este espírito de submissão, ou de anulação do ego, quem se deixa mover por este espírito, tem, isto é muito importante, primeiro, alegria no futuro. Versículo 16. Possa gloriar-me no dia de Cristo do futuro. Eu quero gloriar-me. Quero ter uma alegria excelsa. Portanto, alegria no futuro. Tem duas coisas. Alegria no futuro
E outra coisa muito importante, e alegria no presente. Não é só alegria no futuro, é alegria no presente. Versículos 17 e 18. Ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, folgo, grande grosso, e me regozijo presente com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, presente. Vão ver? Alegria no presente, muito importante. Eu dou graças a Deus porque a perspectiva que eu tenho é fabulosa, quer em relação ao futuro, quer em relação ao presente. Estão a ver? Por isso é que Paulo dizia assim, olha, quer eu vá, quer eu fique, para mim está tudo bem. Em termos de alegria, isto aqui não altera nada. É tudo fantástico. Alegria no futuro, alegria no presente. Pensem nisto. O Senhor tem um plano para nós perfeito, em que nós podemos ter alegria permanentemente, não apenas perspectiva de alegria eterna, mas alegria no presente. E eu já agora deixar-me fazer aqui um pequeno parênteses. O Senhor Jesus Cristo, quando estava na Terra, disse uma coisa curiosa. Aos discípulos então, sabem o que é que Ele disse? Ele disse assim, deixa eu ver se eu sei onde é que está a passagem. Acho que sei. Disse Ele assim, tenho-vos dito isto, e cá está a palavra, tomem bem atenção. Jesus um dia disse isto, em João 15:11. Assim, ouçam só, quem quiser depois aponta. Tenho-vos dito isto, e cá está a palavra, a importância da palavra. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo de Jesus, um parênteses, dentro do parênteses, que gozo é esse o gozo de Jesus? Hebreus diz, pelo gozo que lhe estava proposto, referindo-se à cruz, desprezou a afronta. Ele desprezou a afronta que lhe faziam e aquilo por que ele passou e o sofrimento terrível e não mais sofrimento do que aquele que ele passou na cruz, pelo gozo que lhe estava proposto. Eu quero que o meu gozo, este gozo que sobrepuja a maior dor, permaneça em vós. E o vosso gozo, dessa forma, seja completo. Porque gozo todos nós temos. O problema é que o nosso gozo não é completo. E para que o meu gozo seja completo, eu preciso do seu gozo que Ele me quer dar e que quer que permaneça em mim. Isto é para o presente. Quanto ao futuro, que é uma coisa fantástica, diz ele assim, e vou passar a citar, a ver se eu sei onde é que está a passagem. Eu sei que está no capítulo 25 de Mateus, e está no versículo, estava a ver mal, desculpem, Mateus 25, 21, diz ele assim, e o seu Senhor, esta aqui é a parábola dos 10 talentos, que ele contou, e a dada altura da parábola diz assim, e o seu Senhor lhe disse, e portanto, agora imaginem que isto aqui é uma parábola, mas refere-se ao próprio Senhor Jesus Cristo um dia, o que é que ele vai dizer aos seus servos? Na glória. Quando ele vier. Diz ele assim, ele diz que vai dizer isto, ao seu servo fiel, bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Agora olhem o que ele diz, entra no gozo do teu Senhor. Vocês sabem qual é uma recompensa que ele vai dar a quem é fiel? Na glória? Entrar no gozo dele. Curiosamente, ele quer que nós entremos no gozo dele já agora. Já viram?
que o gozo dele esteja em mim e permaneça em mim agora. Isto é o máximo. Para mim, céu não é o lugar. Para mim, céu é conhecer isto e desfrutar disto. Hoje ou na eternidade. Mas há mais. Portanto, eu queria chamar a vossa atenção para mente submissa, espírito de humildade, leva-nos a ter alegria na glória, no futuro, e ter alegria no presente. Que era outra coisa que eu queria aqui destacar. Quero também fazer aqui uma breve referência nesta passagem. Quando Paulo chega aqui e fala do caso dele, nós vemos agora dois exemplos, já tínhamos visto um, que era o do próprio Senhor, vemos agora o segundo exemplo, dois exemplos de sacrifício do ego, de anulação do ego, porque isto é, quer dizer, Paulo estava no topo, e ele diz, isto não é nada. Já agora eu quero dizer uma coisa que depois não me esqueço. Quem pensa desta maneira, estando a ter uma coisa que todos nós dizemos, isto é o máximo, isto é o que vai conseguir ao máximo, e olha para aquilo como sendo uma libação, uma simples libação, sobre uma coisa muito maior que o sacrifício, só se explica porque a pessoa neste estado está ocupada com o Senhor que ama e a quem serve. E quando nós estamos ocupados com o Senhor a quem amamos e a quem servimos, Ele é cada vez mais agradecido. E sabem que quando nós olhamos para um alvo que nos parece, porque ocupa a nossa visão cada vez maior, porque ocupa cada vez mais o raio da nossa visão, tudo o resto torna-se marginal e diminuto. E o nosso próprio ego torna-se marginal e diminuto. Não sei se me conseguem entender. Dois sacrifícios do ego por amor. Já agora uma coisa importante. O ego só é sacrificado se for por amor. A vossa luta para dar cabo do vosso ego não terá êxito se não houver esta coisa chamada amor. Se houver amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Já viram bem o sacrifício? Por amor. O amor sacrifica. Não queiram sacrificar sem amor, que vocês não conseguem. É impossível. E isto acontece no Senhor Jesus Cristo por um lado, já vimos nos versículos anteriores, e agora no apóstolo Paulo, nesta passagem. Outra nota importante que quero aqui de referir no versículo 17. E que é o seguinte. A maior parte das pessoas associa dor ao sofrimento. Certo? Não há dúvida. A maior parte das pessoas associa dor ao sofrimento. Nós vemos o apóstolo Paulo aqui associar alegria ao sofrimento. Já viram bem? Vocês estão a ler o que eu leio aqui na Bíblia? Ele diz: ainda que seja oferecido por liberação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo. Associa gozo, associa regozijo ao sofrimento. Estão a ver? Ouçam o que eu vou dizer.
Eu esta semana pus um pensamento qualquer no Facebook que é mais ou menos assim. Eu não me lembro de dizer bem, porque agora também lembrei-me agora. Mas a ideia é mais ou menos esta. A maior parte das pessoas tem problemas com a solidão. Mas só tem problemas com a solidão quem estiver na solidão sem Deus. Porque quem está na solidão com Deus não tem problemas. A ideia é esta. Sofrimento traz dor. E há muita gente a sofrer com muita dor. Mas eu não conheço nenhum homem, nem nenhuma mulher, como Paulo, como Sadraque, ou Mesaque, ou Abdenego, ou tantos outros ao longo da história, que tivessem passado por sofrimento sem gozo, e sem gozo, quer dizer com gozo, e sem dor. Quem anda com Deus não tem problemas com o sofrimento. Porque sofrimento para quem anda com Deus é como quem está na solidão com Deus. O problema da solidão é a pessoa estar sem Deus. E o problema do sofrimento é as pessoas estarem no sofrimento sem Deus. E mais grave ainda é quando alguns até chegam ao ponto de dizer: onde é que está Deus agora que eu estou aqui a sofrer? Eu sou culo. Isto é a antítese. Isto é o contrário. Isto é um mergulhar num maior abismo. Eu não vejo isto nos homens de Deus nem nas mulheres de Deus. Eu vejo que eles são capazes de ver que há algo de fantástico para além daquilo que toda a gente foge. Portanto, eu queria deixar esta nota que me parece importante. A maior parte das pessoas associa dor ao sofrimento. Paulo associa a alegria à dor. O que é que eu tinha mais para vos dizer? Tinha aqui mais algumas coisas para vos dizer. Já agora, no versículo 18, mas eu ainda queria ver se tenho aqui alguma nota que eu me tenha passado. Tenho aqui alguns versículos importantes que se calhar vamos ler muito rapidamente. Eu já vou terminar, está bem? Vocês tenham calma, que eu não vou largar a prática até à meia-noite. Mas eu também não posso parar isto neste momento, porque estes assuntos é assim, ou a gente pega neles e vai com eles num mínimo até ao fim do pensamento, ou depois para pegar no pensamento já não é a mesma coisa, porque a gente perdeu o fio à meada e perdemos o ritmo e até o próprio espírito da coisa. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 4, rapidamente, nós lemos assim: grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação. Notem bem isto. Vocês têm que ler isto muitas vezes. Estou cheio de consolação. Cheio. Sabem o que é uma alma consolada? E uma alma cheia de consolação? Sabem o que é isso? Imaginam? Já algum dia estiveram cheios de consolação? Superabundo de gozo. Eu superabundo de gozo em todas as nossas tribulações. Não em algumas. Em todas. Irmãos, isto é que é Evangelho. Este é que é o Evangelho de que Paulo fala. Esta é a proposta de vida que Deus tem para mim e para vós. A proposta de vida que Deus tem para mim e para vós não é o céu um dia. Isso é uma parte da proposta. Há uma parte da proposta que é para a minha vida aqui. E mesmo nas piores circunstâncias, com tribulações, em todas, eu posso ter uma consolação plena
cheio de consolação, superabundando de gozo em todas as tribulações. Gosto muito disto. Eu ficava aqui, olha, eu já não saía daqui, só ficava aqui a pensar neste versículo. Mas ele diz mais. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 24, diz ele assim: regozijo-me agora no que padeço ou no que sofro por vós. Eu regozijo-me no que sofro. Isto é, para mim, é... Nós temos, irmãos, que sintonizar a nossa vida com a palavra de Deus. O problema de muita gente é que tem a vida desintonizada com a palavra de Deus. E por isso ele diz que ele quer reter a palavra, porque esta é a palavra da vida. Dá-me a vida que os outros não têm. Há muitos que andam aí que são, desculpai-me a expressão, mas eu tenho que dizer que é para vocês poderem perceber através de uma figura, discurso, uma ilustração. São zombies. São mortos-vivos. Nós temos que ser os vivos-mortos. Sabem o que são vivos-mortos? Não sabem? Eu vou explicar. São pessoas ressuscitadas. Os vivos-mortos são os ressuscitados. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Os outros são zombies. São mortos-vivos. Prefiro ser um vivo-morto ou um morto-vivo. Não sei se percebem. Mas continuando. A outra passagem que eu quero chamar a vossa atenção, tenho aqui uma série delas, mas eu até se calhar vou parar aqui. Olha, eu vou parar aqui. Não, capítulo 3, versículo 1 de Filipenses. Já agora, há aqui mais passagens. Elas são tantas, mas nós precisamos de impregnar a nossa mente e a nossa alma com elas, porque é isto que faz a diferença. Filipenses 3:1, havemos lá chegar. Não vou, portanto, dedicar muito tempo a isto. Mas quando ele chega ao capítulo 13 e versículo 1 da nossa passagem, sabe o que é que ele vai dizer? Ele diz assim: portanto, se já ressuscitou... Perdão, estou em Colossenses. Eu vou falar de Colossenses já há bocado. 3:1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Olha, não aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Nem de propósito venho aqui a passagem que a gente já citou hoje. Olha, no fim de toda a vossa tribulação, no fim de todos os vossos problemas, no fim de todas as vossas angústias, no fim, resta que vos regozijeis no Senhor. Sabem que o resto... Como é que é dizer? Eu não sou um matemático. Eu precisava aqui de um matemático agora para poder me ajudar. O resto, num quociente... Não, o quociente é uma das partes da operação. Na divisão. O resto, na divisão. O quociente é uma das parcelas. Como o resto também é. Numa divisão das várias parcelas, não sei se vou dizer uma barbaridade, eu corro esse risco, mas acho que não vou dizer. Numa divisão, o resto é a parcela menos importante. É ou não é? O resto é a parcela menos importante, é o resto. O resto. Lá em casa, os restos é a parte mais importante. Os restos. Não é? Não. Na divisão também não. A parte menos importante, andar com Cristo, viver com Ele, andar em comunhão com Ele é tão bom que a parte mais importante é gozo. Imaginai o resto. O resto quer dizer o quociente e o divisor. Não sei se estão a perceber. Bem, para terminar,
Tenho que terminar. Tenho aqui mais passagens, mas não vou ler. Acho que não me esqueci de nada. Versículo 18. O versículo 17 ele diz ele, não é? Fala dele. Não é? O versículo 16 ele diz assim: e eu, se for arrebatado, eu espero ter um grande gozo. Que vou ter. Ele não tinha dúvidas. Ele só está aqui apenas a dizer: olha, vocês tenham cuidado. Vejam lá como é que vivem. No versículo 17, ele diz assim: olha, e ainda que eu passe por os problemas mais difíceis que vocês possam imaginar, eu folgo e regozijo-me. Eu folgo e regozijo-me com todos vós. Vocês que não estão a passar por esses problemas que eu estou a passar, eu folgo com vocês. E depois diz o versículo 18 e diz assim: e vós? E vós? Vós. Esta parte é muito importante. Olha, esta é parte das partes mais chaves que espero que vocês nunca mais se esqueçam na vossa vida. Vós? Vós também. Eu espero que vocês também. O quê? Que vos regozijeis e vos alegreis comigo pela mesma razão. Por isto mesmo. Morreu o meu familiar que eu gostava tanto. Que tragédia! Que sofrimento! Que dor! O quê? Espero que quando eu morrer, como mártir, vocês se regozijem por isto mesmo. Qual é o tema da passagem? Humildade. Qual é o contrário da humildade? Egoísmo. Porquê é que muita gente que se diz cristã, quando morre um familiar que ama muito, ou seja, quem for, um amigo, um irmão, porquê é que parece que é uma tragédia? É uma tragédia para a alma da pessoa. Porquê é que parece que é uma tragédia? Sabem porquê? Sabem porquê é que as pessoas, quando perdem alguém, aquilo é uma tragédia para elas? Porque elas são egoístas. Porque elas não são humildes. Sabem porquê? Vamos analisar a questão. Eu amo muito uma pessoa e de repente perco essa pessoa porque ela morre. E então é uma tragédia grega. Sabem de uma coisa? Eu ao estar a chorar, mas afinal, calma lá, eu amo a pessoa mesmo a sério. Se eu amo alguém a sério, eu quero o melhor para ela. Se ela morreu, e é crente, claro, estamos a falar de crentes, o melhor para ela está com o Senhor, é ou não é? É ou não é? É ou não é? Então eu queria que ela não estivesse com o Senhor para estar comigo. Isso é o mais puro dos egoísmos. Irmãos, diz Paulo, e já agora, o que eu penso do assunto é isto que eu acabei de explicar. E já agora, eu espero que vocês também se regozijem. Pela mesma razão. Quando eu partir, não é nenhuma tragédia grega. Regozijem-se. É difícil explicar isto, mas espero que vocês tenham percebido. Que o Senhor nos ajude. Que seja glorificado nas nossas vidas. E Ele vai nos ajudar, se quisermos. Temos o pássaro na mão, não o deixemos fugir. Que o Senhor nos abençoe.